Fala, meu povo, tudo bem? Espero que sim. Se você está chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre cursos e mentorias na descrição desse vídeo, bem como nas minhas redes sociais também. Vou falar de uma série que eu assisti chamada Half Man, que é Homem pela Metade, ou Metade um Homem, uma coisa assim. Não é Two and a Half Men, que isso é comédia, é Half Man. Half Man é uma série que foi produzida pelo mesmo ator de Bebê Rena. Tanto que ele tá irreconhecível. No Bebê Rena ele era um magrelo e agora ele é um cara super bombado, enfim, musculosão e tal. E conta a história dele, que faz um cara extremamente perturbado, um cara super rebelde, que bate em todo mundo, que não tem filtro, que não tem noção, e de um irmão dele, que na verdade é um cara introspectivo, que sofre bullying na escola. Tem todo um rolê por trás desse cara, aquele típico adolescente que era nerd, que sofria bullying de todo mundo. E aí a mãe deles se casam e eles se tornam irmãos. O que acontece? Esse cara que era o nerdola, ele tem uma dependência emocional desse cara, que é o sem ser o nerdola, né? É o cara mais assim, vamos dizer, mais porra louca, talvez seja essa palavra. É o cara que pegava mais mulheres, é o cara diferentão da história, enfim. Esse cara, sem ser o nerd, ele passou uma temporada preso, acho que uns 15 anos preso, porque ele bateu, quase matou o ficante desse irmão dele. E esse irmão dele, que é o nerd, ele tinha vários questionamentos. Ele era gay, mas ele não se assumia. Ele era introspectivo. Ele ficava com mulher visivelmente para disfarçar. Então ele falava às vezes que ele era bi, às vezes ele nem sabia. Então quando esse irmão dele, o loucão, foi preso, ele passou a temporada que o irmão estava preso tentando se estabelecer, tentando pegar uma identidade dele, tentando se ajeitar. Parece que ele não conseguia ser ele mesmo, porque ele dependia emocionalmente desse irmão doido que estava preso. Essa série tá na HBO Max, tá? E assim, gente, por que homem e meio? Porque no final, dando spoiler já, se você não quer, então, melhor você sair daqui antes, os dois eram metade de um homem. O irmão, que era o grosseirão, que era o loucão, ele era desse jeito porque ele foi abusado durante muito período de tempo pelo pai. Então, assim, toda a forma de masculinidade dele foi pro buraco. Por isso que ele não era um homem integral, por isso que ele não se reconhecia como um homem 100% homem, tá? A história é essa. E ele também não podia ter filho, tá? Ele era estéril. E o nerdola, ele tinha tido um filho com uma mulher, que eles mal tinham relação, eles tinham relação a cada 6 meses e afins. Ela engravidou. E ele, um dia, ficou com a esposa ou namorada, sei lá, do irmão brutão. E engravidou ela. E aí, no final da série, eles falando para um pro outro, tudo que estava na cabeça de ambos, ele acabou soltando de um modo irracional até, que ele tinha ficado com a esposa desse irmão. E esse irmão ficou louco, queria matá-lo, entendeu? Enfim, gente, o irmão bruto foi pro casamento dele, essa série se passa na Escócia. Eles se trancaram dentro de um celeiro e começaram a brigar na porrada. O nerdola dá uma facada nele na barriga e o bruto asfixia ele e ele morre. Só que aí você pensa, mas peraí, e o outro, né, o brutão, morreu ou não morreu? No final da 4ª temporada ele aparece morto. Então o que deu a entender? Porque essa série não vai ter 2ª temporada, né? É uma minissérie, uma microsérie. Que ele também faleceu. Os dois eram metades de um homem, né? Eles eram metades, né? Enfim. E eles faleceram juntos. Então, assim, metade de um e metade de outro. Ficou 0-0. Ambos, no fim, ambos eram dependentes um do outro, né? De algum modo. E eles se matam, né? E assim, a série é muito louca porque ela conta, ela não tem problema em mostrar um lado psicológico, dramas da vida real que realmente acontecem de pessoas que são totalmente dependentes emocionais de outra. Isso a gente não tá falando de relação em mulher, tá falando de relação de qualquer pessoa. Aí eram irmãos de consideração só porque as mães eram casadas e eles tinham uma dependência emocional forte um do outro. Para você ver como que a situação pode chegar até a morte dos dois, um matando o outro. Então, assim, se hoje você tem uma dependência emocional muito grande e que você tem até medo de como agir com essa questão de dependência emocional, toma muito cuidado. Comece a pensar um pouco, comece a analisar a sua vida, porque, cara, isso é muito sério mesmo. Situações de dependência emocional, seja de qualquer uma delas, pode sim levar à morte, pode sim a deixar você extremamente
descompensado. Tanto que o Nerdola, na vida inteira dele, ele se droga muito. Ele quer ser o que o Bruto é. Se droga, ele bebe, ele tem uma vida totalmente promíscua, ele vai fazer exames de sangue, ele vê que ele tem sífilis, por exemplo. Então é um cara que ele não é feliz e não é realizado, porque ele quer viver a vida de uma pessoa que ele achava que era perfeita. E esse outro, que é o Brutão, inclusivemente que ficou rico, que tá bem sucedido, sem formação, sem absolutamente nada. E a gente foi descobrir depois, até o Nerdola, que a vida do cara não era nem metade do que o Brutão passava, né? Mas assista a série na HBO Max que você vai ficar bem impactado e vai começar a analisar muito questões de, meu Deus, como o mundo tá pirado, tá? Se esse vídeo fez sentido, já sabe, se inscreva, dá like, compartilha pra geral.